sugerido um tema para hoje, né? Um tema que passa pelo viés do perdão. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, né? Entendendo como perdão, né? Não o perdão necessariamente que a gente aprendeu em nível religioso, né? O perdão ligado às crenças, o perdão ligado ao pecado, né? O perdão ligado a julgamentos e a julgados. A gente vive um tempo hoje de país e de mundo em que essa palavra se faz absolutamente necessária, né? Essa palavra perdão, né? Perdão que vem de mão dada com amor, com compreensão, com compaixão, com união, com a nossa capacidade de criar essa unidade. Então, eu tenho entendido que quando a gente fala de perdão, a gente está falando também de aspectos do nosso conhecimento, do nosso autoconhecimento, que é aquela gavetinha, aquele pontinho que a gente toca, em que por nos fazer compreender, especialmente as nossas questões e depois as questões do outro, fica mais fácil, é mais facultado a todos nós a possibilidade de perdoar. Mas perdoar o quê? O que é, na verdade, o perdão? Né? O que é isso? A gente aprende, né, quando é pequenininho, que existem alguns formatos de perdão, né? Então, vamos a eles. Né? Os perdões impostos. Né? Perdões impostos são aqueles que você, muitas vezes criança, fez alguma coisa considerada errado pelo seu papai ou pela sua mamãe ou por um mais velho. Vai lá e pede desculpa, vai lá e pede perdão. A gente não sabe nem... a gente não sabe nem o que é isso. Né? Mas não tem isso, né? Na criação de todos nós. Né? Vai lá, pede desculpas, vai lá, pede perdão. Isso é feio, isso é bonito. Então a gente vai criando de fato o que eu continuo chamando de crença limitante, que é uma informação dentro da gente, né? Dentro do nosso código pessoal, de um padrão de certo e errado, um padrão de feio e bonito, um padrão de sim e de não. E que pode ser altamente aprisionador para a entidade humana. Né? Porque muitas vezes a não compreensão disso abre as portas para rebeldia, abre as portas para jogo de acusação, abre as portas para culpabilização do outro. Né? Tudo isso congrega o perdão. Né? Tudo isso junto. Né? Por isso comecei falando que a gente não ia conversar sobre perdões religiosos, né? Mas vamos falar de perdões amorosos. Então, perdões amorosos eu acho que carregam em si toda a compreensão que o mundo hoje está precisando, de fato. Isso assim, sem exageros, sem pieguismos, né? Sem nenhum slogan, nenhuma bandeira partidária. Né? E o que isso tem a ver com a nossa vida de adulto e, sobretudo, com um tema que a gente tem falado bastante, né? Que é todas essas matrizes dos eus psicológicos e idealizados voltados para a nossa vida de adulto, voltado para a nossa vida profissional, digamos assim. Né? O que tudo isso tem a ver? Eu hoje posso dizer com certeza e com clareza, tudo. Tudo a ver. É muito pela falta de compreensão,
né, pela falta de entendimento, né, entendimento de onde começam os nossos limites e as nossas possibilidades e onde começam também e terminam a do outro. Né? Então, muito em cima dessas matrizes, né, abre-se campo aí para competições, rivalidades, invejas, brigas, raivas, disputas, um manancial de aspectos egóicos que levam a quê, exatamente? A quê? E o que isso tem a ver com perdão? Tudo. Absolutamente tudo. Porque a gente só pode perdoar aquilo que a gente consegue compreender. Né? E perdão e amor, em essência, é a mesma coisa. Perdão, amor, compaixão são variáveis, né, desses sentimentos humanos que, no fundo, se traduzem na mesma coisa. E que mesma coisa é essa? Mesma coisa é esse caminho que a gente tende a começar a trilhar, que é um caminho de respeito. Um caminho de respeito pela escolha do outro, um caminho de respeito pelo caminho que ele quer trilhar, um caminho de respeito, de compreensão, que pode ser até o teu filho, né, a tua filha, que está indo para uma vida linda, nova agora. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Né? Mas quem somos nós para dizer se é certo, é errado, é bom ou ruim? Então, acho que quando a gente toca a porta do perdão, é porque a gente tocou a porta da compreensão de que, além do nosso desejo, da nossa vontade, daquilo que a gente pensa como certo e errado, a gente tem um outro. Né? E o que isso tem a ver com o universo profissional e o universo corporativo? Tudo. Tudo, absolutamente tudo. O que isso tem a ver com a governança de um país, por exemplo? Tudo, absolutamente tudo. Por quê? E não à toa, né, passa a vigorar a partir de então, graças a Deus, né, nas escolas como lei. Né, graças a Deus a gente tem hoje o autoconhecimento como matéria escolar. Né? Temos isso agora tido como lei, não mais como uma ideologia. Porque a gente vai entendendo que se a gente não é promotor de autoconhecimento, desde a mais tenra infância, como é que a gente pode ser promotor, né, e entregar a nossa vida, a nossa sorte, nosso destino, né, a governos, seja de que ordem for, governo da casa, governo da família, governo do governo, né? Como é que a gente pode entregar isso em confiança, liberdade e amor, se a gente muitas vezes vê que está diante de uma entidade humana e de sujeitos que não foram educados para se autoconhecer? Aí, essas pessoas, elas mais tendenciosamente cairão em ciladas da existência. As ciladas da corrupção, as ciladas das atividades ilícitas, as ciladas dos julgamentos, as ciladas das opiniões desmedidas, as ciladas das falácias assim mal providas, né, assim, que não são provedoras, né, de liberdade e de bem-aventurança. Continua não sendo um exercício muito fácil. Continua não sendo um exercício muito fácil. Porque é uma reeducação de ação de todos os dias. Né? Quer a gente queira, quer não, todos nós somos frutos disso.
né? Fruto do que julgou, do que é julgado, né? Fruto do que culpou, do que é culpado, fruto de tudo aquilo que é dual, né? Fruto de querer sobrepor a nossa vontade à vontade do outro, né? Vamos nos tornando migalhantes, né? Vamos nos tornando carentes de migalhas de amor, né? A gente passa a não se bastar, a gente passa a entender que é preciso sempre um outro para dizer aquilo que a gente deve ou não deve fazer. Eu fico muito feliz quando eu vejo jovens sabendo o que querem. Mesmo. Assim. Na intensidade que eu tenho visto, tenho podido acompanhar aqui nesse espaço. Né? Quando eu vejo isso em família, eu vejo isso no meu filho, eu vejo isso na Mariana e na Marta. Nessa juventude que está aí determinada a fazer alguma coisa, que pode saber até então nem tanto exatamente o que é que vai fazer, mas que está indo para fazer, que está indo para encontrar, que está indo para seguir um destino e assumi-lo. Isso é muito bonito. Então, um dos motivos da gente estar aqui hoje, além da gente refletir sobre o perdão, volto a dizer que foi um pedido da Pri, então é um circuitinho da palavra menorzinho, de família, e tinha esse propósito mesmo, e a gente tinha que encontrar algum motivo também de fazer uma surpresa. E essa surpresa hoje é para Mariana e para Marta. A Mari e a Marta estão seguindo um destino de viagem, né? Estão indo morar em Portugal. Não foi uma decisão muito simples, muito fácil, mas é de muito empenho, de muito coração e de muito apoio de todos nós, né? Da mãe que está aqui. E eu achei engraçado esse pedido vindo da Pri exatamente no dia que era para falar sobre o perdão. Né? E aí, não querendo, né, colocar nenhum jovem como exemplo, mas assim, quando a gente se determina a fazer algo, né, por quantos caminhos a gente passa até conseguir entender, perdoar-se e perdoar o outro, né? Porque num primeiro momento eu compreendo que a voz familiar é um tremendo não, né? Até por proteção. E como é lindo quando tudo isso se transforma num sim. Né? E é isso que eu tenho visto. Então, é bonito que esse encontro de perdão maior ele seja, sobretudo, um circuitinho pequenininho para a gente falar de amor. Né? E é disso que a gente está falando aqui. É desse amor maior. Né? O amor que liberta e é libertador. O amor que compreende a vontade do outro, o destino que o outro está traçando, em que o maior desejo do nosso desejo é desejar que o outro de fato seja feliz, né? Que ele encontre de fato a forma dele. E o que isso tem a ver com perdão? Tudo. Porque perdão aqui, ele tem um sinônimo de compreensão, ele tem um sinônimo de amor maior. Ele tem um sinônimo, inclusive, de libertação. Né? É quando a gente compreende o outro a tal ponto que a gente liberta o outro até da nossa pseudo-crença de controle, achando que controlar também é amar. Então, eu sinto assim, que,
Hoje, para mim, é um encontro muito feliz quando a gente celebra essa nova educação que vai caminhar por uma trilha de autoconhecimento, né? Caminhar mesmo, cientificamente falando, pedagogicamente falando, analiticamente falando, né? As nossas crianças passarão aí para a escola, estão passando aí para a escola, onde autoconhecimento vai ser matéria, né? E por que que isso é importante? Porque quando a gente é pequenininho, começa a ir para o colégio, né, a gente é treinado a lidar com tudo aquilo em que a gente é bom, né? A gente é super felicitado quando tira 10 em tudo, a gente é mais valorizado quando demonstra um bom sentimento, né? Quando a gente consegue ser amável, gentil, amoroso, e por aí vai. E quem é que ensina para a gente lidar com os nossos aspectos de angústia? Quem é que ensina para a gente lidar com a nossa raiva, que é natural? Lidar com o nosso ciúme, lidar com o nosso medo, lidar com as nossas angústias. Ora, se a gente não tiver uma educação voltada para isso, como? Como que a gente constrói uma cidadania diferente? Então, o que eu tenho visto é que mesmo no meio de um grande caos, né, que a gente vive um grande caos, né, político, econômico, religioso, mesmo no meio de um caos enorme, né, tem muita luz também chegando, né, tem muita concepção de mundo sendo modificada. A gente tem aqui uma experiente pessoa, que é o seu Leandro, que está ali com os olhinhos fechados. Mas, assim, quanta história não deve ter para contar para a gente em termos de negação? Então, eu creio que tudo que está se despencando mesmo, está se despencando porque era necessário mesmo, que a reconstrução chegasse, né? E aí, nesse segmento de reconstrução, acho que é importante a gente falar um pouquinho de alguns aspectos, né? Digamos que isso aqui é uma obra, está todo mundo virando massa, fazendo cimento, vamos construir, né, e levantar aí um muro, uma laje, né? Como é que a gente faz isso acender rapidamente e que fique bacana? Se a gente está colocando nisso, acredito que uma energia boa, né? Uma força de união, né? Todo mundo ali junto fazendo a obra. Agora, se a gente vai para essa reconstrução de uma casa que caiu, e trazendo os mesmos vícios reclamatórios, a casa vai desabar outra vez. A gente não vai construir novos muros. E aonde entra o circuito da palavra nisso? O que esse circuito tem a ver com essa história? Tudo, outra vez. Aliás, está no ar o site do Circuito da Palavra, www.circuitodapalavra.com. Puxa, que legal! O que ele tem no ar, minha gente? Apenas a página inicial e uma canção. Porque nós vamos construir juntos. Esse foi um cuidado e uma sacação que eu tive, que foi uma experiência maravilhosa.
Na hora que a gente disse, está na hora da gente ter o nosso site. Primeiro apanhar um pouco, né, para a gente aprender um pouco disso, que foi um exercício meio da Pri. E acabei pegando cola num site de escritor, que eu já tinha há muitos anos. Que aí é fácil, o mecanismo todo está ali, você vai só fazendo. Até que eu me deparei, né, com dois caminhos. Ou eu vou ficar aqui e deixar todas as outras atividades que fazem parte desse circuito de lado e vou focar só nisso, né? Ou, na verdade, eu vou assumir que eu vou construir essa palavra junto com todo mundo. E foi isso que eu escolhi. Eu escolhi dizer que nós temos um site e que a gente vai construir junto. Então, não pensem vocês que vocês vão entrar lá e vocês vão encontrar todos os departamentos, todas as janelinhas preenchidas, todo o conteúdo. Não, mas ele está lá, ele já existe. Por hora, a gente tem uma apresentação e o que ele pretende. E como eu sinto mesmo que a nossa ação é uma ação conjunta, então ele está aberto a materiais e a sugestões. E assim, passo a passo, a gente vai construindo essa casa. Gostou, né, Ramon? Catiusca, Luiz. Também gostei. Me achei audaciosa. Eu disse, caramba, que audácia. Ela vai falar para 5.000 amigos que tem um site no ar. E tem. E lá as pessoas encontram só um texto e uma música. E o texto assumindo isso. Dizendo que a construção da palavra é junto. Porque essa palavra, ela muitas vezes, ela pode ser até o silêncio que a gente precisa fazer. Né? Então, uma página que pretende, no sentido literal, reconstruir valores juntos. Então, como eu tenho uma tendência altamente pedagógica, por motivos óbvios, a gente vai fazer esse exercício pedagógico juntos. De construção juntos. Ali ainda não tem um portfólio, ali ainda não tem um currículo, ali não tem muito da programação dos nossos eventos. Ele é quase que uma página em branco para a gente começar a fazer tudo junto. Isso é circuito da palavra. Ou seja, pode ser tudo e inclusive nada, dependendo do que a gente compreender por palavra. Pode ser tudo ou inclusive nada, dependendo do que a gente compreender por palavra. Pode ser tudo ou inclusive nada, dependendo do que a gente compreender por palavra. Uma ação que não merece mais ser desperdiçada. Palavra muito antes de se fazer voz. Voz que faça diferença e que tenha relevância. Ela precisa efetivamente estar em comunhão com nossos pensamentos, as nossas ações, com aquilo que a gente diz e com aquilo que a gente faz. Então eu sinto, numa análise depois dessa pausa, dessa pequena pausa que a gente teve aqui no Rio, né, do final de abril até hoje, que o circuito da palavra, ele é um convite prático
prático mesmo, a essas reflexões e a essas mudanças de valores e de vetores dentro da gente. Então é uma empresa diferente, que ela só te convida a amar mais, a amar a tudo, a todos e em todos os lugares. Né? Sobre isso, o circuito da palavra. E aí, tendo essa compreensão desse trabalho, aí eu tenho entendido por que hoje a gente está aqui pequenininho e daqui a 2 semanas tem 300 pessoas nos esperando. Daqui a pouco a gente vem de novo para um grupinho, daqui a pouco a gente está viajando. É um circuito mesmo. E o que está circulando, né, de uma forma quase lúdica, né, é uma palavra que despretensiosamente pretende plantar sementes modificatórias em todos nós. Né? Tempo da gente receber a luz, a bênção e a palavra que tanto efeito faz no nosso sistema endócrino até, no nosso sistema orgânico, né, que vem através da música. Acho que cada som que chega, ele chega trazendo algo que muitas vezes nem se percebe, de tão lindo e tão sutil que é. Então, o motivo que explica o circuito está sempre, com as graças de Deus, o nosso bom Guruji sempre acompanhado dessas belas musicalidades. Então, o circuito da palavra, ele é isso. Ele vem de uma tênue linha de compreensão. E essa compreensão, ela vem pela palavra dita, pela palavra musicalizada, pela palavra silenciada, pela palavra quando a gente fecha os olhos e simplesmente sai para meditar. E aproveitando o grupo que está pequenininho, hoje, então, eu queria dizer para vocês alguns passos desse trabalho do circuito, né, para que a gente está evoluindo, ao que a gente está indo. Então, as meninas estão indo para Portugal, brevemente a gente espera que vocês liguem para a gente, digam, venham fazer o circuito aqui, a gente vai com a maior alegria, né, Marta, né, Mariana? Mas a gente tem feito isso, sim, que vamos continuar fazendo aqui de uma forma mais acolhedora, mais pequenininha mesmo, né, que é uma célula de nascimento, sendo que o circuito hoje aqui nesse espaço, ele estende o seu trabalho também para os atendimentos individuais, os atendimentos em família, os cursos, os workshops, né, isso fica extensivo a vocês, músicos amados, quando pensarem ou precisarem de um espaço. Né? A gente estendeu, assim, ampliou, né, para isso. Abriu as portas da casa a favor do bem maior. E eu, com muito carinho, embarco com ela nessa ação. Dentro desse segmento do bem-estar, né, que é o bem-estar, né, pessoal, emocional, energético, de reflexões, tem uma outra segmentação
dessa palavra em circuito, que vem na área de planejamento financeiro. E esse é um trabalho que a Pri acaba de fazer uma formação bem bacana, e aí ela vai estar também oferecendo isso a famílias. Já começou esse trabalho. E a gente entende hoje como bem-estar dessa palavra, toda a segmentação, né? Tudo que envolve, na verdade, a natureza humana. Né? Todos esses aspectos juntos. Né? Lilás é a cor da transcendência. Né? Lilás é a cor da elevação maior. É a cor da iluminação do último chakra, né? Que possa ser o caminho a ser percorrido por todos nós, sem desejo manifesto, né? Mas com ação mesmo. Então, tocar o perdão lilás, eu acho que traz bem, não é nem o simbolismo, mas traz de uma forma muito concreta isso que a gente está tentando hoje explanar aqui. Né? Quando a gente sair daqui dessa porta e lembrar dos aspectos em que a gente ainda não consegue tocar o perdão, seja lá em que cor for, que a gente possa se lembrar que existe um perdão lilás e que ele é possível. E que na hora que a gente conseguir tocar isso e transcender através desse perdão lilás, talvez a gente tenha descoberto quais eram as peças desse jogo divino. É aquela hora que a gente consegue entender que tudo é passível de modificação, tudo é passível de um olhar transformador e diferente, às vezes, para um mesmo assunto. Né? Aquilo que nos capacita a ver a existência sob diferentes ângulos. E quando a gente consegue tocar a existência por diferentes ângulos, a gente abre uma lótus de possibilidade, uma lótus mesmo, de possibilidade de compreensão da gente, consequentemente de compreensão do outro. Aí o perdão pode se tornar lilás. E quando o perdão se torna lilás, de fato, tudo se refaz. Porque aí a nossa percepção da vida é outra. Então a gente vai trilhar sempre aqui nos nossos encontros ou em outros, ainda que eu esteja falando para grupos empresariais bem fechados, e talvez até sobretudo nesses grupos. Né? É preciso, sim, que a gente toque nesse perdão lilás, que a gente toque nessa capacidade que todo ser humano tem de enxergar de uma outra maneira, de fazer de uma outra maneira, de contribuir consigo com o outro para que ele não caia em ciladas corruptíveis, para que ele esteja firme no mergulho interior de quem sou eu? Me mostra quem sou eu, o que eu vim fazer aqui? Quem sou eu e o que foi que eu vim fazer aqui, nesse planeta? Nesse mundo lindo, que não seja mais de provas e expiações. Então, quando a gente mergulha nessa busca sincera, né, de quem a gente é e o que a gente veio fazer aqui, a gente está super capacitado a não cobiçar mais o que é do outro,
a se felicitar porque o outro está feliz, a contribuir pela não competitividade, a sermos ativos numa ação quando aparentemente estamos passivos nela. Se vocês simplesmente olharem o que está acontecendo aqui, olha uma atitude ativa parecendo passiva. Olhem, e que isso esteja assim gravado no nosso vídeo de hoje sobre perdão. Olha uma atitude ativa e parecendo passiva. Olha que lindo. Digamos que a gente tem aqui um presente de sabedoria manifesto. Basta a gente olhar, né? Para o que está acontecendo aqui bem pertinho. Então, tocar o perdão lilás, que esses meninos lindos trouxeram em mais essa composição maravilhosa, traz de fato uma possibilidade de lembrança de, ao sairmos daqui, a gente se dizer, a gente é capaz disso sim. Porque a gente está vivendo um momento em que os testes de reação, eles estão aí para isso mesmo. Quantos de nós têm sido testados, né, com coisas tão descabidas, com agressões tão desmedidas, com atitudes que a gente não consegue racionalmente compreender. Eu não vou ser partidária, nem estou aqui para julgar absolutamente nada. Mas como isso foi fruto de uma entrevista na semana passada e vai continuar nessa quinta-feira, e uma boa parte de pessoas vai ver, quando nos chamaram numa determinada emissora de TV semana passada para se falar sobre comportamento e valores e regeneração, disseram que a gente teria essa semana, pós-greve, um convite para a gente falar sobre o efeito caminhoneiro. E é um tema em que eu não me coloco nem contra nem a favor, mas eu faço um convite. Um convite bem simples. Nessa entrevista eu faço só um convite simples. O que é que os movimentos de guerra explícita trazem como resultado bendito e benfazejo para a reconstrução de uma nação saudável, amorosa, inteligente e efetivamente construtiva? O que foi e o que continua sendo desencadeado a partir de guerras? Eu não vou julgar a greve dos caminhoneiros e nem vou entrar em méritos se foram eles os responsáveis por esse movimento de paralisação ou se isso é um movimento de paralisação política. Não é nesse mérito que eu quero entrar. Mas é preciso a gente só olhar para isso, né? Assim, como resultado. Que resultado a gente teve, na verdade? Estatisticamente, eu já consegui receber quantos órgãos foram jogados fora, que estavam em trânsito, né, para transplantar,
Quantos hospitais não conseguiram receber medicamentos? Quantas pessoas vieram a óbito? Quantos alimentos faltaram à mesa de todo mundo? Quantas equipes responsáveis por trabalhos, como uma equipe que está aqui, que é a equipe do Altas, precisava ir cumprir um trabalho no interior de São Paulo, saíram sem gasolina e conseguiram chegar pela graça. E não puderam voltar para as suas casas, para os seus trabalhos. Quantas pessoas ficaram nas ruas, quantos meios de transporte que não conseguiram dar conta, quanto que aumentou de preço e continuam aumentando, muitos produtos e muitos comércios ainda se fazendo valer. E aí me respondam, já que a gente está falando de perdão, o que que isso tem a ver com perdão? Tudo. Tudo. Perdão é sinônimo de não guerra. Perdão é sinônimo de compreensão. O que trouxe efetivamente para a nossa nação de resultado positivo? Teve algum resultado para vocês que estão aqui hoje? Então, qual é o nosso papel, né, de buscadores amorosos de palavras em circuitos que se expandem em amor, em luz, em verdade, em encorajamento por sermos um pouco melhores, mais conscientes, né? Menos críticos, menos apontadores, menos acusadores, menos julgadores. Acho que tem um recado bem claro, assim, bem claro. Né? Existe um divisor, né? Um divisor de águas aí e um divisor de entidades humanas, né? Então eu sinto que a gente tem duas bandeiras, né? Aquela que claramente ainda está na prevalecência de querer guerrear e aquela que claramente está encontrando, buscando soluções criativas para construção de um tempo novo. E eu vejo que essa equipe que tem se encontrado nesses nossos eventos, né, são pessoas que manifestam muito o desejo disso, né? Muito a vibração disso, a vibração dessa busca por algo novo. E aí, voltando a ligar todos os pontos desse encontro de hoje, né, de perdão, a gente está falando em perdão, em política, em greve, em compreensão, em família, em respeito pela vontade do outro, e parece que tudo isso junto se perde, mas na verdade se funde. E a gente hoje está num circuito pequenininho e vivendo pedagogicamente uma experiência lúdica da gente poder reconstruir algo melhor. Então vamos lembrar que recomeçar, a gente sempre recomeça pelo pequenininho. E o pequenininho é o universo gigantesco do nosso coração. Quando eu digo coração, né, esse universo que tem aqui dentro, de onde parte todos os vetores da amorosidade, da verdade, da luz e da transcendência. Então é preciso sim uma coragem muito grande da gente mergulhar fundo, né, em todas as possibilidades desse nosso eu que vai se desconstruindo para formatar um nós mais feliz. Né? E como é que isso acontece?
né, a gente diz tentando, né, pelo menos tentando, e desatando os nós, esses nós da nossa existência. E que nós foram esses da nossa existência? Os nós das nossas dores, das nossas negações, dos nossos traumas, das mentiras que a gente contou para a gente mesmo, daquelas que contaram para a gente acreditou, né, na nossa extrema dificuldade ainda de compreender o outro, de perdoar, de parar de julgar, de se vitimizar, parar de heroísmo, vilanismo e todos esses ismos que não levam à construção. E se a gente vai começar por um universo pequenininho chamado nosso coração, o passo 2 é que ele se estenda, né, ao nosso namorado, à nossa namorada, à nossa dupla, a pessoa que está com a gente, né, a nossa família, ao nosso filho, ao nosso irmão, ao nosso grupo, enfim, social, de trabalho. E isso é uma ação repetitiva, né? Eu venho repetindo já há alguns anos, né? E no circuito da palavra, acho que em todos os encontros, a gente sempre volta a isso, né? Que é a necessidade da verdade que existe na unidade, né? Na verdade que existe na compreensão, na verdade que existe no perdão sincero, né? Naquela coisa que a gente tem que ficar bastante atento, atento mesmo, né? Às vezes a gente é acometido por uma atitude de uma outra pessoa, muitas vezes que a gente gosta muito dela, uma atitude extremamente agressiva. E normalmente a nossa reação é reação, né? É a gente ser reativo. E é muito interessante quando a gente começa a perceber que esse nosso aspecto reativo ele já não é mais tão reativo assim, né? É quando a gente começa a perceber que aquilo que é do outro é do outro. Então a gente não precisa ter mais um padrão identificatório, né? É quando o outro, né, vem e te traz uma agressão e você se pega já não mais reagindo com tanta raiva, né, com tanta devolução, né? Algumas vezes eu tenho vivido essas experiências e glorificado a elas, assim, né, que são os presentes que a gente recebe muitas vezes de não ser compreendido, os presentes que a gente recebe de ser agredido e não reagir com agressão. Isso, na verdade, são presentes que moram na casa do perdão, que moram na casa do altruísmo, porque são eles que vão nos ensinando, né, as pérolas do caminho, né, essas pérolas mesmo, que estão aí para nos ensinar a viver melhor. Que atire a primeira pedra, né, aquele que nunca errou. E ok. E se a gente se deparar, né, com o erro de alguém, por que não dar a mão e recomeçar? Enquanto a gente insistir no reativismo e no reativismo interno, não é no reativismo que está lá fora na guerra, não. É na guerra que está dentro. É na greve que está dentro. É na paralisação que está dentro. Há que se ter um investimento grande, profundo nisso. Profundo. Senão a gente vai continuar sem sair do lugar. E continuar achando que a guerra está lá fora, que a greve está lá fora, que foi o movimento político, que foi o caminhão que parou, porque foi a classe que não sei o quê. Isso começou dentro. É dentro da gente que começa, todos nós temos tudo a ver com isso. Absolutamente tudo. Então, por mais que doa, às vezes, algumas decisões que a gente acaba tomando,
é preciso que a gente tenha mesmo um compromisso muito grande com a verdade, né? Com a nossa verdade. E às vezes a gente se comprometer com a verdade machuca, né? Ela dói, né? Porque a gente vai se comprometer com ser autêntico. A gente vai se comprometer em ser aquilo que a gente é. A gente vai se comprometer em amar o outro por escolha. Amar a nós mesmos também por escolha. Né? Na hora que a gente se compromete com aquela coisa que dá bem para a gente separar, né? Onde o amor começa e onde termina a codependência. Né? Onde a codependência começa e onde termina esse suposto amor. Né? E se terminou, é porque o amor está precisando de lapidação para que se faça amar. Né? Porque amor mesmo não acaba. Né? Amor não finda. Amor é um jorro de vida eterna, de fonte eterna, em todo e qualquer tempo da existência. A questão é que a gente vem vivendo distorções da amorosidade. E isso se aplica em todos os mundos objetivos, os mundos subjetivos, os mundos da Terra e os mundos até além dela. Nesse circuito pedagógico, integrativo, fica um dever de casa. O dever de casa da gente não se esquecer todos os dias de tirarmos pelo menos um minuto que seja. Podendo ser um pouquinho mais de um minuto é bom. Para silenciar. Para silenciar consigo mesmo, né? Colocar isso como prática de vida. Nessa prática que a gente vem estendendo de tantas formas, né? E tentando construir aí uma grande teia amorosa. A gente tem compreendido que o aspecto mais primordial da palavra é a prática silenciosa. Então, o dever de casa é esse, da gente lembrar de fazer a prática desse silêncio, que é ele que vai levar a eloquência da nossa alma. É ele que vai nos levar à compreensão de nós mesmos. E é esse silêncio colocado aqui dentro que também vai nos servir como lembrança quando Sarasvati sair da ponta da nossa língua. Né? Porque ela deveria ficar. Né? Para quem não sabe do que eu estou falando, é o seguinte. É que Sarasvati, que é uma divindade maravilhosa e que representa a sabedoria, né, a grande deusa da sabedoria, da música, né, da comunicação. Dizem que a morada sagrada de Sarasvati, ela é na ponta da nossa língua. E a gente pode escolher ficar com ela aqui ou esquecer dessa preciosidade. Né? Então, que essa sabedoria ela possa morar efetivamente na ponta das nossas línguas, porque para chegar até a ponta das nossas línguas é porque antes ela habitou o nosso coração. Né? E habitando o nosso coração, ela nos faculta a possibilidade da gente poder saber silenciar quando a gente tiver vontade de apalavrar qualquer coisa que possa cair no desperdício da guerra. Esse é um exercício que não é fácil, mas que é possível. Ele é bem possível, né, meu amor? Que tem me ensinado tanto da paz. Você. Aliás, vocês.
Queria também contar para vocês que o Circuito da Palavra enquanto empresa, né, não enquanto encontro, ele, com uma característica mãe, ele acabou abraçando alguns segmentos que têm a ver com a palavra, né, que tem a ver com a comunicação, que tem a ver com o silêncio, com os cursos, workshops e tal. O Circuito da Palavra, ele abriu agora seu campo de trabalho também para o campo editorial. Então, nós hoje somos constituídos como uma editora, né, e dentro dessa experiência nós fizemos o lançamento de 2 obras. Né, uma está andando com a gente com muita alegria e muito sucesso, assim, com muito amor, que é o livro da Pri. Um Aninho e Seu Germânio, né, que conta uma história infanto-juvenil sobre agrofloresta e cultura sintrópica de uma forma muito querida para crianças, né? E o outro livro que foi lançado pelo Circuito da Palavra, na verdade, tem o seu evento amanhã, que é Os Cariotes, a Outra Face, do Carlos Vereza. Vai ser amanhã às 19h na Livraria Argumento. E nós ficaríamos muito felizes se todos vocês pudessem estar lá com a gente nessa celebração. Né? Outros estão chegando, né? Outras obras estão chegando, inclusive a minha própria obra, a próxima obra autoral, né? Que está vindo aí através do Circuito da Palavra. Então, tudo aquilo que a gente puder colocar como palavra, né, hoje ganha um corpo profissional que se estende além das palestras e que a gente tem entendido que é complementar. Né? Eu cometi um furo que foi com a equipe do Altas. Eu não sei se o Altas profissionalmente poderá estar presente nesse momento, mas para a gente conversar sobre essa possibilidade de amanhã, né, que vai ser ali no Leblon. E vamos ter os 3 ou os 4? Até muito tarde, mas depois você vai para lá, Ramon? A gente vai dar um jeito de uma nave te trazer. Vem, vem rapidinho. Quero dizer para vocês também que nesse encontro que despretensiosamente atendia um pedido da Pri, que fosse um encontro de família, eu hoje, pela primeira vez, eu tenho aqui uma pessoa que é a Vera, que é minha tia, minha mãe, madrinha da minha filha, minha irmã querida. Seja muito bem-vinda. E tinha que chegar pela primeira vez nesse momento pequenininho, né? E fiquei bastante honrada de saber que ela hoje estaria aqui. Sangue do meu sangue, vinho da mesma safra, né? E brindar a saúde dela. Passou por um desafio aí alguns dias, mas vencedora estamos aí, né, Verinha? Seja muito bem-vinda ao Circuito da Palavra. Muito bem-vinda. Então, nossa programação é amanhã, o lançamento do livro do Carlos, que está bastante feliz, e nós também, né, com essa concretização. Vem acompanhando a obra, né, o espetáculo teatral que vem andando aí o Brasil inteiro e agora em obra escrita.
E depois, o circuito no dia 17 de junho vai estar na Zona Oeste, para um evento bem grande, que é num lugar chamado Fazenda da Paz, em que o tema que pediram para falar é no mínimo auspicioso, que vai tratar do seguinte, é mais ou menos isso. Em tempos ainda de materializações espirituais, que se espiritualizem as matérias. Olha que desafio bom. E foi para mim que veio, Ramon, esse tema. Né? O que eu entendi disso? Né? Que, na realidade, que a gente consiga construir uma relação amorosa tão grande com a gente, com o mundo, que a gente não precise colocar como fator primordial da nossa existência nenhum efeito material da espiritualidade. Até porque os efeitos materiais da espiritualidade, eles são, na realidade, a menor parte do ser. Então, eu entendo que nesse dia a Prema Devi vai estar falando do quão importante é a gente espiritualizar a nossa matéria. Né? Espiritualizar no sentido de tornar cristalino, de tornar puro, de tornar amoroso. Né? As bem-aventuranças, elas começam dentro da gente e na ressignificação diária de valores amorosos. Né? Então, muito provavelmente, a gente vai estar diante de um grupo, que é um grupo bem grande, está aí já batendo a casa de 300 pessoas, e é um grupo bem eclético, assim, bem ecumênico, no sentido de várias religiões, né? Várias pessoas de segmentos religiosos diferentes estarão ali, pessoas de idades diferentes, profissões diferentes, né? Mas o convite é a gente refletir essa integralidade do ser, né? E não fazer religião alguma de depositária das nossas crenças limitantes. E tentar não fazer de religião nenhuma mais agentes de separação. A nossa religião é amar e criar união. Então, vai ser interessante poder falar um pouco sobre esses aspectos das materializações e que permeiam tanto, né, na minha vida, né, a minha existência nessa encarnação, né, quiçá de outros tempos. Vai ser interessante poder falar sobre isso, porque, no fundo, mais profundo e mais sincero, eu creio mesmo que esse é o aspecto menor do ser. O menor. Eles são explicados pelo que é quântico, pelo que é físico na vida. Né? A força ectoplasmática, ela existe não para adornar, mas para curar. E, sobretudo, para curar dentro, né? Dentro de cada um de nós. Por isso eu digo que talvez o ectoplasma mais precioso seja o ectoplasma do autoconhecimento. O ectoplasma da amorosidade. E o maior milagre que eu conheço, ele existe dentro de cada um de nós. Todo mais é consequência. Todo mais são características menores e pequenas. Eu creio muito num Jesus vivo que andou sobre as águas, multiplicou pães e peixes, operou verdadeiros milagres
curando cegos e leprosos e notoriamente dotado de características espirituais, né, enquanto efeitos físicos imensas, imensas. Mas o maior caractere do poder crístico é o amor, né? É o amor que ele plantou em cada um de nós, né? As suas verdadeiras sementeiras. Então, eu estou compreendendo que no dia 17 nós vamos para falar um pouco também de desmistificação, né? De desmistificação religiosa, e de a coragem mesmo, né, do encontro que a gente precisa ter com a espiritualização das nossas matérias. E a espiritualização das nossas matérias é a gente abrir as nossas portas e os nossos braços internos, né, para a lembrança de quem nós somos. Amor, luz, verdade, né, paz, claridade, união. Né, e que tudo isso é um caminho, é um processo. Então, talvez falar de religião hoje torna-se quase efêmero a gente começar por assuntos como materialização. Porque, de fato, elas são a menor parte do ser. Mas isso é assunto para o dia 17 de junho. É só para tornar todo mundo ciente, né, do que vai estar acontecendo, aos que estiverem presentes, aos que também não estiverem presentes fisicamente lá com a gente nesse dia. Mas o material vai estar disponibilizado pelas redes oficiais. E vai ser gostoso falar disso. E no dia 23 e 24 de São João, a gente está fazendo o Circuito da Palavra em Belo Horizonte, em Minas. E assim nós vamos indo. Então, em relação aos encontros daqui, nós vamos ter mais um ao longo da próxima semana. E a equipe vai estar informando o dia certinho, né? Como vai ser. Se é terça, se é quarta, e a gente vai combinando a forma, né? Combinando os dias, né? Então, que abençoados sejam todos vocês. Oficialmente eu queria dar para você, Mariane, e para você, Marta, uma feliz viagem, um feliz novo ciclo, uma vida bem linda, bem próspera. Que vocês encontrem, que você encontre tudo que você está indo buscar, mesmo que você não sabe exatamente ainda o que é que você está indo buscar. Parabéns, mesmo. Sou sua fã. Sou sua fã. Sou sua fã. Sou fã de vocês todos. Parabéns aí para a mamãe Pri, que foi um longo caminho, né? Até liberar essa pequenininha para ir na paz. Mas é isso, né? É sobre isso. Né? É sobre deixar ir sabendo que está ficando. É sobre ir sabendo que teu lugar está sempre aqui. E é claro que é sobre também dizer para a gente, vem, a gente está esperando, que a gente vai visitar sem o menor problema. Mais uma vez, agradecer a presença de cada um. Agradecer a vocês do Altas, a você, meu filho, a você, Lucas. Agradecer mesmo por
todas as imagens capturadas, por todos os vídeos editados e por tudo que isso representa dentro do meu coração. Vocês não têm, assim, noção do valor que vocês têm, ou têm noção do valor imenso que o Altas tem para esse trabalho. Esse Altas por quem eu sempre vibro e sempre vibrarei. Que vocês sejam prósperos e felizes em todos os caminhos que vocês percorrerem, em todas as ondas que vocês enfrentarem e atravessarem. E todo exemplo que vocês têm dado para mim, Circuito da Palavra, e para minha equipe, de uma equipe unida, alegre, integrada, amorosa e disponível. Eu quero declarar aqui o meu amor pelo Altas e o quanto eu tenho aprendido com vocês. Agradecer ao seu Leandro, nosso menino querido, que está sempre aqui doando silenciosamente para a gente. Agradecer a vocês mais uma vez que aqui estão carinhosamente conosco. É sempre uma alegria imensa. E a vocês, meus amores. Essa banda Davis que se fez e a gente nem tinha combinado, ou tinha, né? E vamos seguindo. Tava com saudades. Vamos seguindo. Agradecer a Mal, que agora está lá dentro, preparando o papá. E vamos indo.